os caras. Pra gente, inclusive, desconfiado. É claro. Porque o empresário tá fazendo jogo pra ele. Não, isso e aí eu acho que você tem, inclusive... Esse ponto é muito relevante na história, Jean. Em quase todos esses atletas que o Nicola citou, eu acho que você tem questões éticas discutíveis ali no posicionamento dos empresários e tudo mais. Então, por que não duvidar, né, que nesse caso, de fato, você tenha também uma maneira de agir que não vai ao encontro daquilo que a gente considera. Mas eu acho que esse atrito também é inevitável, porque se trata de um jogador que, em momentos da temporada, foi o melhor do Palmeiras, no geral, com o Dudu, foi o segundo melhor da temporada do Palmeiras, e que acho que tem uma maior diferença entre o que ele teve de desempenho e o nome que tem. O Bruno Henrique, no contexto do futebol brasileiro, ainda é alguém ainda para construir muita coisa. Não tem grife. Então, acho que essa disparidade, o desempenho dele e a pouca grife, também leva a isso. Aí, com o componente dos empresários... Mas não é anormal que a China queira levar o Bruno Henrique por 6 milhões de euros. Pode ser... Pelos 6 milhões de euros... É isso. É um baita negócio. Pelos 6 milhões de euros é um baita negócio. Não só para a China. Para qualquer time. É um que banca essa multa. Assim, tem clube brasileiro gastando mais por jogadores que entregam menos do que o Bruno Henrique. Tem mesmo. E em real dá quanto? Dá menos de 30 milhões, é isso? Vezes 4,5, quanto vai dar? Vamos ver. Faz aí, faz a conta aí. O que é isso aí? O que você tá na sua mão aí? Tô autorizado. Nós temos que trazer uma calculadora. Não é pelo... Tem que trazer uma calculadora, uma coisa bem específica. Não é pelo co-apresentador, é pelo apresentador. Vamos providenciar uma registradora para deixar do lado do Nicola. Eu acho que hein? 25 é uma ideia até que não sei se não pensou antes. Aquela original. Sabe aquela original? Assim, o professor deve ter isso daí. Você tem, professor? Não tenho. Acho que é uma Mas comprei uma vez. Uma calculadora é muito mais útil que um piu-piu entre uma cadeira e outra. 25 milhões e 800 mil reais. Piu-piu é cenográfico. Quanto? 25 milhões e 800 mil reais. A gente viu contratação mais cara. O Palmeiras gastou 4 de euros. 4 de euros equivalem a... seria um lucro de 2 milhões de euros. Os 4 de euros que o Palmeiras gastou equivalem a 17.200. Então, a gente viu aí nessa última janela uns valores muito altos, né? Para vários jogadores, sei lá, para o Pablo, para o Arrascaeta e para tantos outros, né? É que o Bruno Henrique faz menos barulho. Pela função, pelo jogador que sem essa badalação toda. Né? Mas para quem quer montar um time, é um jogador para chegar e jogar. Professor, como é que foi o jogo do Palmeiras ontem lá com o São Caetano? Foi seguro? Foi eficiente? Foi brilhante? Foi para dormir um pouquinho também? Brilhante não foi. Foi o suficiente. Acho que o primeiro tempo valeu, principalmente pelo Borja. Borja acordado. Tá vivo, fazendo né? Então, tá vivo. Justamente por isso. E aquela fase, o Palmeiras parece um roteiro, né? Quando as coisas dão certo, tudo certinho. Na hora que aquece o Bruno Henrique, sai o segundo gol, resultado garantido. Antes do pedacinho do jogo ali, que já nem precisava mais, porque... O que você achou do menino do Carlos? Eu gosto desse nome composto dele, né? Carlos Eduardo? Os atuais, né? Carlos Eduardo. Ele nunca teria esse nome se jogasse nos anos 80, né? Carlos Eduardo. Eu tinha metido no apelido dele há muito tempo, né? Carlos Eduardo. Eu achei ele meio afoito. Eu achei ele muito preocupado. Acho que aquela história do Filipão falar... Você veio para driblar. Você viu que desde o primeiro tempo ele pegou umas 2 bolas ali, que ele para a bola, dá a impressão que ele pensa na obrigação do drible e não consegue passar pelo marcador. Acho complicado isso, porque, até falei isso no linha de passe, a improvisação não é uma coisa que você cobre. Vá lá e improvise. Improvisação é improvisação, é do momento, é da inspiração. Espontâneo. Tem que ser espontâneo, é isso. Me pareceu muito refém do repertório que o Filipão até cobrou, claro que a intenção do Filipão não era essa, mas acaba jogando uma carga, né? Tem que driblar. Às vezes não, às vezes é mais simples trocar para o lado. Mais ou menos como o negócio do goleiro sair com o pé. Sim. Não é sempre que o danado goleiro tem que sair com o pé. É quando o jogo pedir. Então, eu achei o Carlos Eduardo muito preso a essa obrigação de ser o cara do drible. Sei. Nem sempre é preciso isso. Mas, no todo, o Palmeiras fez o suficiente nesse jogo. Mas esse ano você quer que o Palmeiras faça só o suficiente ou você quer mais? O Nicola quer mais. Mais, eu acho Nicola? que se fizer o mesmo Nicola, passo ano passado, tá bonito. Ou não? Basta ser eficiente ou não? Eu acho que o Palmeiras tem obrigação de muito mais.
Já a torcida do Palmeiras quer título. Sim. Não tenho a menor E o dúvida. Libertadores, se foi tenho a mais, menor se foi dúvida menos, disso, Rômulo. se foi campeão, já está saciado. Mas tem que ser mais eficiente nos mata-matas também. Sim. Que foi o que faltou no ano Mas passado. faltou bola nos mata-matas, professor. Porque contra o Boca e contra o Cruzeiro, para mim o Palmeiras tinha mais time. E o Palmeiras foi inferior aos dois. O Palmeiras mereceu a eliminação dos dois. É verdade. Mas, por exemplo, naquele primeiro jogo dois na grandes Bomboneira, o roteirinho estava andando bem. Sim. Do 1-0? Ali, Do 1-0. faltou a eficiência. Né? Que era o que a gente assim, esperava professor, do Felipe. Estava Quando- sendo eficiente quando você até o tem- 0-0. É assim. Mas no mata-mata a gente costuma É diferente. atrelar a eficiência às conquistas, resultado. aos títulos. O mata-mata é isso. E aí eu acho que é um pouco, assim, a gente precisa olhar um pouco para o que foram, para o que foi a campanha de maneira geral. Eu vou achar sempre que se você chega a 2 semifinais dos mata-matas que você disputa e ganha o campeonato por pontos corridos, do ponto de vista de eficiência, você não tem o que discutir. É um time muito eficiente. Eu acho que a questão do tipo de jogo, ela se aplica e deve ser aplicada não pela estética em si. Porque queremos ver o Palmeiras jogar mais bonito. Eu acho que ela tem que se aplicar também porque você jogar mais bonito, você jogar melhor, você atacar melhor, aumenta as suas chances de vencer. Então, eu acho que é isso. Com a capacidade, com os jogadores que o Palmeiras tem, quanto melhor ele jogar, maiores as chances de vencer, né? Então, se você pressiona o seu adversário o tempo todo, se você joga bem o tempo todo, vai ser difícil você não vencer o jogo olhando para hoje o que tem o Palmeiras, né, do ponto de vista de material. Então, acho que a questão é essa. Continua atrelado ao resultado, continua atrelado à eficiência. Mas acho que, assim, a avaliação de mata-mata, eu sempre tenho uma certa... Porque se a bola... O se... Jean, no mata-mata, ele sempre tá vai coberto mudar de razão. toda a avaliação. Você está coberto, concordo. Mas você vai discordar. Concorda, mas Mas coberto de razão, e mas... assina embaixo. falou besteira. Palmeiras e Boca Juniors. Não, eu vou complementar, só que eu quero ouvir mais o Jean. Palmeiras e Boca Juniors, 180 minutos. O Palmeiras foi superior ao Boca em quantos dos 180 minutos? Então, eu acho, para mim, que o Palmeiras falhou na postura em Buenos Aires. Quando você tem esse time que o Palmeiras tem, esses jogadores que o Palmeiras tem, você não pode abdicar de atacar. De jogar. Perfeito. Pode ser o Boca, Eu lembro que o Palmeiras... pode ser Eu falei quem na for. época que muita gente falou que o Palmeiras foi covarde no primeiro... Isso, no primeiro jogo, acho que Jean, sim. Covarde. Mas também tem essa questão, e aí, né, para avaliação, né, faltou muito o jogador de velocidade. Né? Estavam muito pouco Nessa inspirados, situação, né? o jogador de velocidade do Palmeiras não tinha. Mas não é só velocidade, é naquele imposição, cenário. é se posicionar. É assim. De uma forma mais agressiva. O que a gente está discutindo agora é exatamente aquilo que o torcedor do Flamengo sentiu no final de semana no jogo contra o Botafogo. Quando o Zé Ricardo coloca o Pimpão em campo e tira um volante, e o movimento seguinte do Abel é tirar um atacante para colocar mais um volante. Sim. O Abel termina o jogo com o Pires, com o Ilharão um pouquinho mais à frente e com o Coelhar. Eu acho que Flamengo e Palmeiras têm obrigação, Bruno, de, independente do adversário, jogarem para apertar o adversário, para estarem mais perto de marcar. Então, eu não sei se é do que de tomar o obrigação, gol. acho que eles têm condição. Eles têm condição, mas essa não é a história de vida de seus técnicos. Principalmente do Filipão. O Abel ainda dá um desconto, eu acho que tem momentos que quando o Abel tem um pé de obra mais qualificado, ele vai mais. Não sei como será no Flamengo, e acho até que essa cobrança da torcida começou cedo. Eu achava que ia demorar um pouco mais. Agora, o Filipão, não tenho dúvida nenhuma de que ele não comunga do nosso pensamento de que jogar bem aumenta a sua possibilidade de Ele é vitória. pragmático. Essa e não é tem a história de currículo vida pra dele. sustentar esse Ele mesmo pragmatismo. fala. Ele mesmo fala. Mas é engraçado que, assim, se a gente parar para pensar nos times que o Filipão dirigiu, acho que poucas vezes na carreira ele teve as condições que ele tem, apesar de todo né, a carreira vitoriosa, e aí, evidentemente, eu excluo a seleção disso, porque numa seleção você leva quem você bem entender, quem você quiser, mas poucas vezes ele teve tanta condição, né, olhando para os seus rivais, olhando para o cenário do futebol no país, de tentar impor o seu jogo, quer dizer, o seu jogo não, né? De tentar impor o jogo, de tentar... jogo que não é dele. O jogo que não é dele, mas de tentar impor o jogo, de tentar ser mais ofensivo. E eu não sei se ele não tem mesmo essa ideia, ou se ele de alguma maneira não percebeu isso à medida que as coisas foram acontecendo. Porque, eu vou dizer, se a gente pegar as 4 primeiras escalações do Palmeiras,
sob o comando do Filipão, todas ele terminava com 3 ou 4 volantes. Mas sempre. Ele acabava o jogo com o Jean, com o Thiago Santos, com o Felipe Melo. Era a hora do volante. Com o né? Bruno Henrique. Lá vem volante. Sempre 3 ou 4 desses jogadores estavam em campo ali no último minuto de jogo. E vai ver isso depois. À medida que as coisas foram andando, isso mudou completamente. Foram raros os jogos que você viu ele terminando dessa maneira. Então, eu acho que ele mesmo, aos poucos, foi se convencendo de que o elenco é um elenco com a capacidade de jogar e de se defender atacando, né? Que é meio que a lógica de técnicos com a cabeça do Sampaoli, por exemplo. É claro que ele nunca vai ter a cabeça do Sampaoli, é claro que nunca vai ser essa a lógica principal do jogo dele, mas eu acho que a gente viu uma mudança do Filipão, basta olhar as escalações dos times do começo até o final e as próprias frases dele, né? Quando ele dizia, e ele deu várias entrevistas dizendo que o time tinha que trocar mais passes, tinha que triangular mais, ficar mais com a bola e tudo mais. Então, não sei, vamos ver. Acho que não vai ser uma mudança radical de 2018 para 2019, mas eu acredito que a gente possa, sim, ter uma surpresa positiva no sentido dele tentar propor um pouco mais o jogo. Mas e quando do ele que escala fez. Felipe Melo e Thiago Santos juntos, Jean? No Campeonato Paulista, Jean? Mas desistiu logo no primeiro tempo, né? Nicola, ele, assim... Mas precisava de mais um teste. O Moisés não estava sequer inscrito no começo do Campeonato Paulista. O próprio Bruno Henrique estava fazendo o tratamento. Eu acho que, assim, essas escalações do Paulista nesse momento, pelo fato dele ter trocado o tempo todo, ele teve Felipe Melo e Thiago Santos no jogo, ele teve Moisés e Bruno Henrique no outro. Para mim, Moisés e Bruno Henrique é uma dupla de volantes bastante Muito leve. bastante técnica. Mas será que não é hora para testar essa equipe mais técnica? Essa testando equipe tudo, mais... eu acho. Tentou tudo. Ontem ele entrou Felipe e Moisés, não é? Isso. E o Bruno já entrou no é segundo. mais Bruno uma... entrou depois. Lucas Lima o na Bruno frente. entrou no lugar do Meio Moisés, com o na Dudu, verdade. Scarpa, o Zé Rafael. Ontem estava o Carlos Eduardo, outro Lucas dia Lima estava lá o como Felipe Pires, né? Entrou ontem o Felipe Pires, entrou no segundo tempo. Daverson. Eu acho que então, ele está o Palmeiras avaliando foi rapaz, individualmente janeiro. cada um também. Não, mas eu Acho fiquei que com a assim, uma impressão... resposta legal vai ser domingo que vem. Tá, é sábado, né? Sábado. Eu fiquei com a impressão de que o time titular do Palmeiras é o de ontem, com exceção do Moisés pelo Bruno Henrique. Mas acho que essas respostas podem ser dadas durante essa semana. Com um jogo no meio da semana, que deve ser um time desfigurado, deve ser um time diferente. Mas sem o pensando Scarpa, no você sábado. acha? O Carlos Eduardo. Pensando no sábado. O Dudu, aliás, falou sobre isso. E também não sei quanto desfigurado, né? Porque se entra ali o Edu Dracena, o Antônio Carlos, o Scarpa... Bruno Henrique. O Bruno Henrique, o você fala Scarpa tão eu acho que desfigurado. vai estar no time. Também Vai estar no time no sábado, Titular. no clássico. Então. No lugar do E ele não Carlos começou Eduardo. ontem, né? Ontem começou O Carlos Scarpa Eduardo. vai ter um papel bem importante no time por causa da bola A levantada. bola, não é nem a bola parada, é da Não, bola durante o aérea, jogo, do bola jogo, aérea, do cruzamento. Quanto mais você roda, menos desfigurado o time fica, porque é gente que entra. É gente que dá para dizer que um time que escapa hoje é desfigurado? Não. Não dá. Não, o Scarpa é titular. Ou com o Moisés, ou com o Bruno Henrique, ou com o Lucas Qualquer Lima, um ou com o desses que a gente Daverson. citou. Ou com o Diogo Barbosa, ou com o Vitor Ou Luiz. com um miolo de zaga e outro que jogam juntos, esses miolos de zaga. Então. Então não Os é. goleiros, os 3 jogaram. E o Dudu falou sobre isso, sobre a expectativa para o Clássico. O Dudu já participou dos 3 primeiros jogos. E ele estava esperando o Clássico, mas ao mesmo tempo ele também quer jogar no meio de semana, não quer descansar não, ele quer... Guloso, hein? Ele é. Ó, eu vejo as datas dos clássicos, gosto desses jogos grandes. Quando começa o campeonato, olho as datas que vou jogar contra Corinthians, São Paulo e Santos, que são sempre grandes jogos. Mas, ao mesmo tempo, ele falou que no meio de semana quer jogar também, o Rômulo. Você acha que tem que jogar ou não? Dá uma quietada, né? Pô, Fica tranquilo, não em desespera? janeiro, dá uma quietada. Tem um jogo, Sossega. o jogo é sábado contra o Corinthians. Dá uma quietada, acho que seria importante. Né? Eu já acho que não deveria ter jogo em janeiro. Né? Então, para mim, janeiro é pré-temporada. Já que tem jogo em janeiro e o Palmeiras é o atual campeão brasileiro e tem um elenco gigante preparando para as principais competições da temporada 2019, não faz sentido o Dudu jogar os 4 primeiros jogos. Não tem o menor sentido. Acho que ele tá... É boa até a declaração do Dudu, porque é o cara que, lembramos muito bem, teve aquela questão delicada lá, feliz ou não, eu continuo, e que gerou uma situação assim, meio de pessimismo em relação à sequência de idolatria da torcida do Palmeiras em relação a ele. E a resposta dele foi fantástica, que aí ele começou no segundo semestre a voar, teve um desempenho questionável e virou uma espécie de folclore, aquela situação lá, como se fosse uma coisa no passado remoto. Não foi. É porque a reação dele foi sensacional. Então é bom também, acho que ele
ele também, a partir daquele momento, eu percebo que agora ele sabe um pouco melhor a importância da imagem dele em relação à torcida do Palmeiras, de questão de dedicação, né, de idolatria. E essa declaração dele é perfeita. Isso aí o Palmeiras se vê e se sente, né, representado e com o ego massageado. Né? O cara está em janeiro querendo jogar 4 partidas de forma consecutiva e ainda jogar contra o Corinthians. É o padrão então, dele, a né? torcida, né, que tem aquela paixão, recebe muito bem. Agora, internamente, a decisão tem que ser racional. E a decisão racional indica que ele não jogue no meio de semana. Pra quê? Precisa enfrentar o Oeste, o Não Barueri? faz o menor sentido. Mas mais do que isso, professor, para o Palmeiras não seria bom criar alternativas ou criar opções também sem o Dudu? Porque Claro. o Dudu... Estamos falando tanto em teste. Acredita a partir da renovação do salário. Mas ninguém pode cravar que o Dudu não terá uma contusão. Não, mas, bate na ô, madeira, Nicola, mas não é nem isso. Ou Mesmo pode que- ficar suspensão no jogo. Não, mas mesmo isso, que o Dudu continue. Então, crie-se alternativas. claro. Quando você contrata o Felipe Pires, você contrata o Carlos Eduardo, quando você monta um elenco grande, é para ter alternativas ou para tentar ter alternativas a todos os jogadores. Hoje o Dudu não tem substituto. Só que se ele jogar todos, aí não vai ter mesmo. Então, aproveita o jogo contra o Oeste. Agradece. Pô, Dudu, bem legal a frase que você falou, só que eu vou recuperar você fisicamente para você chegar voando no clássico e vamos tentar encontrar alguém que possa um dia fazer a sua função, alguém que possa jogar pelo lado esquerdo e você vai treinar bem a semana para chegar voando contra o Corinthians. O Filipão tá fazendo isso, né? Se a gente pensar, não tirando o Dudu, mas assim, se a gente perceber que Felipe Pires já jogou, Carlos Eduardo já jogou, Zé Rafael já jogou, Lucas Lima, Scarpa, estão todos falando de jogadores ali da linha dos meias. Acho até que talvez o que pudesse acontecer mais e que a gente não vê é o Palmeiras mudando o seu desenho tático, né? A sua maneira de jogar mesmo. A maneira de jogar, eu acho que ele não vai mudar, vai ser sempre mais ou menos esse 4-2-3-1. É assim que o Palmeiras tem jogado, é assim que o Palmeiras vai jogar, não está buscando alternativas em relação a isso. Agora, eu acho que até por estar tão claro que o desenho vai ser esse, ele está colocando os caras em campo e avaliando o rendimento individual. Então, o Carlos Eduardo, eu acho até que ele mostrou uma Bíblia, ainda que forçado, ele mostrou que tem essa capacidade e aí tem que saber a hora de tocar. Ele mesmo falou. O Filipão falou menos, também não precisava exagerar. Exatamente, acho que assim, tem que saber a hora de tocar, tem que saber... assim, ele mesmo falou, né, que falhou muito no último passe, né? Que no caso dele é o primeiro em geral, que ele dribla e depois vem o passe. Mas acho que assim... O único passe. Tem falhado no único passe. Mas é um jogador que acho que tem o potencial de ser esse substituto do Dudu, de repente aberto de um lado, com o Scarpa do outro. Então, acho que assim, o Filipão está avaliando individualmente o rendimento de cada um, está contando ali os pauzinhos de cada um para ver em que nível cada um está, para na hora do jogo grande, e talvez o jogo de sábado seja o jogo grande, escolher quem vai ser o titular. O Dudu certamente. Até por isso eu tô com o Rômulo. Né? Não precisa Dudu jogar contra o Oeste. O Dudu pode a declaração bonita dele aí para a torcida, mas internamente... No fim, quem decide é o Filipão. Contra o Botafogo de Ribeirão Preto, ele entrou, mas jogou só 45. Isso. O Filipão tirou ele, botou o Carlos Eduardo. Não, e Filipão gente, peraí, não vai de criar confusão laboratório. por causa de um jogo contra o Oeste também, né? Esse jogo do Campeonato Paulista. O Dudu sempre foi assim, né? Não é isso. Ele sempre teve essa coisa de querer jogar todos os jogos. Apesar das declarações, o empenho, a dedicação do cara... Nunca deixou de ter. Não, e é melhor que seja assim, derrota, melhor que sempre, seja assim. Claro. Né? Do que o cara que não quer jogar. Não, esse jogo eu não quero. Você controla os excessos dele. Claro. É muita má vontade que vocês têm com o Palmeiras, mandou o Gilmar. Mas por quê? Estamos elogiando. É você? Tô concordando Quem tá com ele. má Você vontade tem má aí? vontade. Quem tá com má vontade, Romulo? É você? É o Nicola, claro. Quer Por jogar quê? bonito. Qual é a má vontade? Nicola quer a que o volta Palmeiras- do Ademir da Guia. Onde é que ele viu o fantasma, o cara aí? Os caras vivem vendo fantasma. Qual é o fantasma que ele viu aí? reclamando. Eu não entendi, mas, por favor, a sua reclamação, queremos mais argumentos. Detalhado. Gilmar É Silva. porque o Nicola analisa o Filipão achando que é o Rinos Mitchell. Ele é biólogo. Mas eu acho que o Filipão pode montar times mais Ele pra frente. confundiu os nomes. Pode Rinos montar um Mitchell é uma pouquinho mais coisa, pra escolar é outra. Mais mensagens aí pra gente, vamos ver. Tem mensagens elogiando também, viu, professor? Também. Que isso. O Gui... Robôs. Você não lê por modéstia. Robôs. São robôs? Ah, Robôs são legais. Robôs legais, maravilhosos. A multa é o dobro do valor que o Palmeiras pagou. O jogador tem 30 anos. Como o negócio é ótimo. Quanto à perda, é péssimo. Precisa de reposição à altura. É o nosso capitão. Tá falando do Bruno Henrique. Então,
O Lucas mandou, ó, Bruno Henrique tem valor de mercado de 3,5 milhões de euros, receberá multa de 6 milhões. Financeiramente é vantajoso? O Palmeiras lucraria esses valores em uma possível venda de um jogador de 29 anos? Tecnicamente o time perde, mas existem muitos suplentes. Mais ou menos na mesma linha, né? Isso. Moisés joga fácil no lugar do Bruno Henrique. Se o Moisés estiver bem fisicamente, joga. Depende do que você quer do jogador. Eu acho que o Moisés é um substituto à altura, mas não com as mesmíssimas características. Não faz essa... Eu acho que não é a altura devido à questão física. O chute de fora da área do Bruno Henrique Então, é um elemento que nenhum outro volante do Palmeiras tem. A bola parada tem sido algo importante, né? Para o Bruno Henrique também, mas não é só isso. Acho que ele assim, é um volante mais híbrido ali. Ele marca hoje mais, com mais eficiência do que o Felipe Melo, né? Embora no imaginário das pessoas não seja bem assim, mas acho que hoje ele marca com mais eficiência. E ele tem a qualidade técnica também, que o Thiago Santos, por exemplo, não tem. Então, é um jogador que sabe atuar, que é importante na bola parada, que marca bem. E aí, claro, como negócio, acho que as mensagens fazem sentido, né? Claro, você está falando de um jogador que vai te dar o dobro de dinheiro do que você pagou, que te deu uma entrega técnica importante, mas assim, o Palmeiras hoje não precisa pensar tanto no dinheiro que ele vai lucrar, no quanto vai ganhar, e tem condições de pensar muito mais na perda técnica. E a perda técnica hoje acho que é bem relevante. Perguntaria ao Rômulo se ele é o mais box-to-box. Ele é o supra-sumo do box-to-box. Do Palmeiras é. Certamente. É Do o cara pisar que na área, né? Pisa na área. Antes de pisar na área, ele chuta muito bem pisar em na direção à área. meta. Às vezes ele nem precisa chutar. Ele pisar na área. marca muito, combate muito, ele ataca muito. É pura sedução. É? Te seduz? Me seduz, Bruno Henrique me seduz. É É bola mesmo? de prata também. Eu sou fã do jogo do Bruno Henrique. Para mim é um cara... como o Jean falou, tem a questão de... A posição tem muita disputa, né? A posição dele para a seleção brasileira. Mas o padrão dele, ele mantendo esse padrão, é natural que seja um jogador que Elias possa pelo Bruno Henrique, credenciar a seleção Ô, brasileira. Rômulo, Troca o Elias pelo Bruno Henrique? Na hora. É? Na hora. deixa eu falar uma outra coisa. E Isso vai o acontecer, fica outro no Bruno Henrique te delírio seduziu? absoluto. O outro Bruno Henrique te seduziu? O outro Bruno Henrique Totalmente. te Segundo seduziu? tempo dele, foi uma sedução feroz. Foi? E me preocupou a situação Vitinho com isso. Por que te preocupou? Porque eu falei ontem eu estava no programa